Bem-vindo ao NTD Notícias. Eu sou Rui Bocaneira. Vamos aos destaques dessa semana. Chefe do narcotráfico brasileiro preso no Paraguai. Aumenta a pressão pela renúncia do ministro dos Esportes e crescente papel econômico do Brasil na América Latina provoca controvérsia. Um dos mais procurados senhores das drogas do Brasil foi capturado no Paraguai. A prisão de Alexander Mendes da Silva foi confirmada na quarta-feira, 19 de outubro. Um dos chefes do narcotráfico mais procurados no Brasil foi capturado no Paraguai. A prisão foi confirmada pelas autoridades paraguaias na quarta-feira, 19 de outubro. Alexander Mendes da Silva foi preso na cidade Pedro Juan Caballero, um conhecido ponto quente para o tráfico de drogas, situado na fronteira entre os dois países. Javier Estigarribia, funcionário do Senad, a Secretaria Antidrogas do Paraguai, disse que a prisão havia sido feita, mas deu poucos detalhes sobre o fato. Aparentemente, ele é um cidadão brasileiro que tinha uma identidade não certa e que em sua identidade, é natural, teria a ordem de captura assegurada pela República do Brasil. O traficante foi preso com um carro que estava registrado em seu nome verdadeiro. As autoridades brasileiras aguardam agora que o Paraguai efetue a deportação do narcotraficante, que é considerado um dos 4 maiores chefes do tráfico de drogas no Brasil. Alexander Mendes da Silva, um dos bandidos mais procurados do Brasil, se encontra sob custódia da polícia paraguaia, em uma cidade na fronteira do país. O ministro Orlando Silva, titular da pasta dos esportes, fala para o Congresso e nega todas as acusações de envolvimento em um esquema de corrupção. Mas a oposição aumenta a pressão visando a sua renúncia. Na terça-feira, 18 de outubro, aumentaram as pressões sobre o ministro dos Esportes, Orlando Silva, e a oposição pede pela sua renúncia. Ele é acusado de envolvimento em irregularidades no ministério. Mas o ministro disse que as alegações eram infundadas e careciam de provas. Eu quero dizer para vocês, como disse no sábado, que não houve, não há e não haverá nenhuma prova das mentiras faladas por esse criminoso. Simplesmente porque os fatos relatados e publicados na revista no final de semana não correspondem à verdade. As acusações foram feitas por um ex-policial, João Dias, preso no ano passado durante investigação da Polícia Federal. Ele diz que o ministro recebeu pacotes de dinheiro na garagem do ministério e alega ter fitas de áudio para provar as denúncias. Por sua vez, o ministro diz que as autoridades encontraram irregularidades na ONG dirigida por Dias e pediu para que a organização devolvesse o dinheiro. Ele acrescentou que as acusações são graves e sua reputação foi manchada. Eu próprio protocolei um pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal para que sejam apuradas tudo que foi publicado na revista do final de semana. Ou seja, não é a Polícia Federal que tomou iniciativa, eu tomei iniciativa. Em entrevista à TV Globo, o ex-policial afirmou que Orlando Silva fez vista grossa às irregularidades. Ele sabe muito bem, porque eu tive com ele já em uma ocasião dentro do Ministério, onde ele se comprometeu a punir as pessoas responsáveis por fraudes na documentação. E não foi isso que aconteceu. Ele acobertou e produziu mais documentos para tentar nos comprometer. Os fatos podem criar embaraço para a presidente Dilma Rousseff e também para o Brasil, que pretende usar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 e projetar sua imagem como uma potência econômica emergente. Mas Dilma Rousseff disse acreditar na inocência do ministro, até prova em contrário, mas também reconheceu falhas na supervisão dos contratos com as ONGs. Ela falou para a imprensa em Pretória durante sua visita à África do Sul. Nós presumimos inocência. E o ministro, não só nós presumimos a inocência dele, como ele tem se manifestado com muita indignação quanto às acusações feitas a ele. O Brasil investiga os resíduos hospitalares importados dos Estados Unidos após apreensão de toneladas de roupas e tecidos usados em um porto e uma empresa têxtil.
As autoridades brasileiras estão investigando a chegada de 46 toneladas de resíduos hospitalares dos Estados Unidos da América, incluindo lençóis sujos, fronhas, toalhas e pijamas, que estavam sendo reutilizados por uma fábrica têxtil no nordeste do país. O lixo foi trazido ilegalmente do porto de Charleston, na Carolina do Sul, e estava destinado à empresa Império do Forro de Bolso, que produz bolsos de calças jeans e social. Foram realizadas buscas em armazéns da empresa na segunda-feira, 17 de outubro, e apreendidos mais de 15 toneladas de tecidos manchados de sangue e jalecos. O lençol inteiro, apesar de ele ser submetido a processos nas próprias residências ou nos próprios estabelecimentos, ele é um risco em potencial. Pode ser que ele não seja lavado, pode ser que ele tenha um micro-organismo de alta resistência. Os investigadores suspeitam que outras empresas têxteis da região tenham anteriormente comprado os tecidos utilizados por hospitais americanos. Foram encontrados tecidos com a palavra serviço de saúde em lojas de roupas e hotéis em várias cidades da região. O caminhoneiro Hélio Nóbrega comprou um par de lençóis que pertenciam ao San Antonio Military Medical Center, mas não sabia o que o logotipo e as palavras em inglês bordadas nas peças significavam. Fiquei pensando que eu comprei um lixo hospitalar, vindo dos Estados Unidos, que vai me prejudicar, eu não sei, ainda, A polícia está procurando o dono da empresa, que poderá ser acusado de contrabando, crimes ambientais e fraudes. Veja após os comerciais, diminui crescimento econômico da China. O movimento chinês Tuidan ganha apoio em Nova York. A expansão econômica da China desacelerou no terceiro trimestre, sugerindo que o país foi afetado pelos problemas atuais da dívida na Europa. Mas as autoridades chinesas insistem que a economia está sólida e vai manter o seu ritmo acelerado de desenvolvimento. A expansão econômica da China desacelerou no terceiro trimestre, sugerindo que o país é afetado pelo atual problema da dívida na Europa. Mas as autoridades chinesas insistem que a economia é sólida e vai manter o seu ritmo acelerado de desenvolvimento. A queda nas exportações diminuiu a expansão econômica da China no terceiro trimestre, chegando ao seu ritmo mais fraco desde 2008. O produto interno bruto subiu 9,1% se comparado ao ano anterior, porém ele diminuiu seu índice se for comparado aos 9,5% que aconteceram no trimestre anterior. A notícia segue os dados do comércio divulgados na semana passada, que mostraram que as exportações para a Europa foram reduzidas pela metade em agosto. Analistas comentam que isso pode significar que a China está mais exposta a uma desaceleração global do que era esperado, mas as autoridades chinesas não estão suscetíveis a aliviar tão cedo as restrições da política monetária. Elas insistem que a economia está sólida. Olhando para a dinâmica do crescimento econômico na próxima fase, a possibilidade da situação macroeconômica da China manter desenvolvimento estável e relativamente rápido é relativamente grande. O crescimento econômico da China continua impulsionado fortemente em direção ao investimento em ativos fixos, com um crescimento anual de 24,9%. O investimento imobiliário desacelerou, mas continua em um ritmo de 25%. As estatísticas também mostraram que as importações cresceram mais rapidamente que as exportações, com um aumento de 17% nas vendas internas, especialmente em se tratando de carros de luxo e bens de consumo para os chineses que se situam na classe mais rica. Na China, veteranos do Partido Comunista pedem a remoção de um retrato icônico em Pequim. Um pequeno grupo de idosos, membros veteranos do PCC, dizem que o retrato gigante de Mao instalado na Praça Tiananmen é vergonhoso. Esses antigos funcionários dizem que sabem em primeira mão os resultados desastrosos de muitas das políticas de Mao Zedong e desejam que o retrato seja retirado. Por mais de 6 décadas, este retrato de Mao Zedong fez parte da Praça Tiananmen, em Pequim. Agora, um grupo de veteranos, membros do Partido Comunista, estão solicitando para que ele seja removido. Eles acreditam que o governo de Mao fez mais mal do que bem e querem que seu retrato seja substituído por um de Sun Yat-sen, o homem que fundou a primeira república da Ásia. Os 7 comunistas do quadro da província de Yunnan enviaram uma carta online no sábado 15 de outubro.
Eles repetiram os apelos anteriores de 6 anciões na província de Hubei para remover o retrato. Os veteranos dizem que tiveram experiências políticas desastrosas e em primeira mão, implementadas por Mao durante seu governo entre os anos de 1949 e 1976. A carta enumera as políticas de Mao, incluindo aquela que enquadrou mais de 3 milhões de intelectuais como extremistas de direita. Muitos desses intelectuais foram torturados até a morte, na prisão. Mao também iniciou o Grande Salto Adiante, campanha que resultou em uma grande fome, onde morreram mais de 30 milhões de pessoas. A Revolução Cultural de Mao foi notória por ter matado mais de 20 milhões de pessoas e destruído o legado cultural da China. Mao Zedong foi uma pessoa de mau caráter. Durante a sua liderança na China, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Para pendurar um retrato de alguém assim é uma humilhação para o povo chinês. Mao não mereceu esse lugar. Os veteranos comunistas disseram que o merecedor de um espaço na Praça Tiananmen é Sun Yat-sen, a quem é dada uma vaga temporária na Praça de Tiananmen, como parte da celebração feita pelo regime chinês durante seu Dia Nacional. Tanto os taiwaneses como os chineses da China continental consideram Sun Yat-sen como o pai da nação. Ele desempenhou um papel fundamental na Revolução Xinhai de 1911, derrubando 2000 anos de domínio imperial. Sun Yat-sen fundou o Partido Nacionalista, ou Kuomintang, e apoiou ideias como a democracia e o bem-estar para o povo. Ele estabeleceu a primeira República da Ásia, a República da China, agora representada pelo governo de Taiwan. O regime da China continental, chamado oficialmente de República Popular da China, destituiu o legado de uma república democrática, estabelecida por Sun Yat-sen. De forma equivocada, os comunistas prestam homenagem a Sun Yat-sen como um pioneiro revolucionário, usando como se ele fosse um modelo para a implantação do poder comunista através de violentas revoluções. Na província chinesa de Liaoning, uma senhora praticante de Falun Gong morreu após 5 anos de tortura na prisão. Wang Chunqiang, de 55 anos de idade, foi sequestrada por policiais à paisana em outubro de 2006. Eles a perseguiram até sua casa, onde realizaram o sequestro. Pouco tempo depois, após ser submetida a um julgamento simulado, ela foi sentenciada a 8 anos de prisão e foi enviada à prisão feminina de Liaoning. Durante a sua permanência na prisão, Wang foi gravemente torturada e lhe foi negada assistência médica. Testemunhas oculares disseram que ela tinha sido espancada por guardas e que depois foi trancada em um depósito de gelo. As autoridades disseram para a família da vítima que ela havia morrido em 25 de setembro devido a um ataque cardíaco. Membros da família dizem que não viram sinais de hematomas em seu magro corpo. No entanto, as autoridades se recusaram a fornecer qualquer documento médico que indicasse que ela realmente havia sofrido um ataque cardíaco. A senhora Wang é a 54ª vítima entre os praticantes de Falun Gong a morrer devido a maus tratos e tortura desde janeiro de 2011. O Falun Gong é uma prática de meditação pacífica baseada nos princípios de verdade, compaixão e tolerância. O regime chinês realiza uma dura e cruel perseguição contra os que realizam essa prática desde 20 de julho de 1999. Centenas de pessoas se reuniram no domingo no bairro chinês de Nova York para celebrar as pessoas que deixaram o Partido Comunista Chinês. Estes indivíduos compartilham uma visão comum para apoiar o movimento Tuidang, um movimento que até agora já atingiu o número de mais de 100 milhões de pessoas. No domingo, os nova-iorquinos, de uma maneira geral, se reuniram em Columbus Park, em Chinatown, para um único propósito: apoiar o movimento Tuidang. Tuidang significa retirar-se do partido. É um esforço na China continental e no exterior, no sentido de que os chineses renunciem à sua filiação com o Partido Comunista Chinês, ou PCCH. Até agora, mais de 100 milhões de pessoas já renunciaram ao PCCH e às suas organizações. Rong Yi, presidente do Centro de Serviço Global de Desistência ao PCCH, explica por que o Tuidang está ganhando impulso. The Chinese people, they have suffered so much ever since Communist Party come into power. That is, Chinese people say no to Communist Party's ruling. They want their freedom
They want democracy and they want, human rights. Yi explica que, para muitos chineses, um dos maiores obstáculos à renúncia ao PCCH é o medo de retaliação. Some people, still afraid the persecution. Maybe if the communists knows they have already withdrawn from the party, maybe they will be persecuted. Thuy Dang não quer dizer votar em outro partido político, é simplesmente uma declaração simbólica. No comício de domingo, mais de 40 pessoas receberam certificados de desistência. Eu ouvi sobre este movimento, Thuy Dang, e por isso estou aqui, para mostrar a minha posição, pois eu já havia feito a minha cabeça de retirar-me do PCCH. Para ser honesta, eu estava um pouco hesitante, mas eu quero seguir o meu coração. O que importa no movimento Thuy Dang é o coração das pessoas e não a sua perspectiva política. Sinto-me feliz porque tenho uma vida nova em um país livre, e isso é o mais importante. Eu sinto que há muita perseguição, mas devemos ser corajosos. O comício e o desfile de domingo é parte de um movimento que está ganhando muito apoio. Atividades do Thuy Dang também estão sendo realizadas em cidades como Toronto, Londres, Sydney e Hong Kong. Veja após os comerciais. Líbios celebram a morte de Gaddafi. Denúncias de cerceamento da informação e morte de jornalistas durante a Assembleia da Associação Interamericana de Imprensa. Serra Leoa recebe primeiro cabo de fibra ótica para internet de alta velocidade. Celebrações tomaram a Líbia quando os novos líderes do país declararam na quinta-feira que Muammar Gaddafi foi morto. Um vídeo amador mostra Gaddafi sendo arrastado por combatentes do Conselho Nacional de Transição em Sirte. Após 8 meses de guerra, as celebrações eclodiram através da Líbia com a notícia de que Muammar Gaddafi está morto. Funcionários do Conselho Nacional de Transição, CNT, anunciaram que o ex-líder líbio de 69 anos foi morto perto de Sirte, embora os detalhes não estejam claros. Um vídeo amador, cuja autenticidade não pôde ser verificada de forma independente pela Reuters, supostamente mostra imagens do corpo de Gaddafi sendo arrastado por combatentes do CNT. A OTAN diz que seus aviões haviam disparado contra um comboio no começo do dia, mas não confirma que Gaddafi estava entre os passageiros. Combatentes do CNT dispararam armas de fogo para o ar, celebrando a vitória, depois de semanas de batalha para assumir Sirte, cidade natal de Gaddafi e a última leal ao líder. Graças a Deus eles pegaram essa pessoa. Em 1 hora, Sirte foi libertada. Em 1 hora, Sirte foi libertada. Em Trípoli e Benghazi, multidões dançavam nas ruas e as armas disparavam para o ar para celebrar o fim do regime de 42 anos de Gaddafi. Arqueólogos em Trípoli, a capital da Líbia, restauraram os museus da cidade, permitindo aos visitantes apreciar os artefatos em exibição. Os arqueólogos que trabalham em museus na capital da Líbia dizem que finalmente são capazes de mostrar os tesouros do país. Apesar da agitação que devastou as cidades através do país norte-africano, trabalhadores do museu disseram que conseguiram salvar de saqueadores centenas de artefatos, que incluem estátuas e moedas que datam de tempos romanos. Conseguimos criar um plano perfeito para proteger o Museu Sarai al-Hamra e o Museu da Líbia, em Trípoli, a fim de ocultar todas as peças históricas e valiosas que mencionei. Conseguimos esconder cerca de 350 peças de escultura e cerâmica de Sarai al-Hamra. Além disso, conseguimos proteger mais de 2.000 peças de prata, moedas de bronze, antigas cunhagens que são datadas de diferentes épocas históricas. Forças que lutavam contra Gaddafi capturaram a capital da Líbia, Trípoli, em 23 de agosto, após 6 meses de guerra civil,
encerrando 42 anos de ditadura de Muammar Gaddafi. Mas os arqueólogos estão preocupados com os museus em outras cidades e temem que a rica herança do país venha a ser destruída. Atualmente estamos extremamente preocupados com o museu em Beni Walid. Ouvimos nas notícias e alguns de nossos amigos nos disseram que as tropas de Gaddafi, as tropas de destruição e horror, ainda estão lá e eles estão usando o museu. A nível internacional e local, esse museu é considerado um dos mais raros. É incomparável porque ele contém algumas peças que representam o nosso patrimônio local. Somente no ano passado, o Museu de Trípoli foi remodelado para marcar 4 décadas desde que Gaddafi alcançou o poder e uma série de artefatos foram devolvidos ao país. Mas alguns acadêmicos expressaram temor de que o retorno de itens poderia expô-los a uma falta de cuidado, uma visão reforçada pela aparência desleixada de alguns sítios históricos na Líbia. Nós nos reunimos e chegamos a um acordo em um plano, a fim de proteger essa grande instituição que foi negligenciada e marginalizada nas últimas 4 décadas. Honestamente, o orçamento anual do Departamento de Arqueologia durante as últimas 4 décadas não foi suficiente para restaurar 1 ou 2 estátuas. O Museu de As-Sarraya Al-Janha está localizado no Castelo Vermelho, na cidade histórica. Acredita-se que ele tenha sido construído em torno de 5.000 anos atrás. A Líbia tem 5 locais de patrimônio mundial, que são reconhecidos pela Agência Cultural da ONU, Unesco. De acordo com um comunicado no site da Unesco, a diretora-geral do organismo, Irina Bokova, havia chamado a atenção, em março, para que os países envolvidos na implementação da zona de exclusão aérea sobre a Líbia agissem com cuidado e para abster-se de pôr em perigo o patrimônio cultural no país. Durante a Assembleia da Associação Interamericana de Imprensa realizada no início desta semana, jornalistas e diretores de mídia da América do Norte e América do Sul alertam para o fato de que os governos da região estejam cerceando a liberdade de expressão. Eles também denunciaram uma série de execuções de jornalistas por terem produzido materiais que afetam os interesses de narcotraficantes e outros criminosos. Realizada em Lima, no Peru, a conferência reuniu milhares de jornalistas e diretores de mídia da América do Norte, do Sul e Caribe. O presidente do Grupo de Defesa da Imprensa, Gonzalo Marroquín, disse que a liberdade de imprensa é necessária para garantir a democracia no hemisfério. Um povo sem liberdade para expressar-se, sem a informação necessária para exercer os seus direitos, não é um povo que vive em democracia. Para a Sociedade Interamericana de Imprensa, é uma verdadeira honra estar comemorando a 67ª Assembleia Geral no Peru. O presidente do Peru, Ollanta Humala, abriu a conferência e fez uma chamada para a imprensa ser o fiscal em seu governo. Eu penso que a melhor maneira com que a imprensa pode colaborar com o governo, pelo menos com o meu governo, tem base no âmbito da fiscalização. Necessitamos que nos digam a verdade quando nos equivocamos. Não necessitamos que nos aplaudam quando fazemos bem as coisas, porém necessitamos que nos digam a verdade. Humala, que chegou ao poder em julho, parecia querer acalmar temores que surgiram durante sua campanha eleitoral e que anunciavam uma ameaça aos direitos à expressão, se ele fosse eleito. Acreditamos que as críticas que o trabalho de fiscalização que a imprensa faz é um trabalho positivo e nós agradecemos a ele. O jornalista mexicano Juan Healy disse que os profissionais da mídia em seu país enfrentam uma batalha difícil quando denunciam cartéis de drogas e o crime organizado. Nos últimos 12 meses, hemos registrado aproximadamente 11. Nos últimos 12 meses, temos registrado aproximadamente a morte de cerca de 11 jornalistas que, durante seu trabalho, foram executados, mortos ou desapareceram. Então, atualmente existe um panorama muito difícil para o jornalismo mexicano. Há uma autocensura por parte dos meios de comunicação e jornalistas, enquanto tratam o tema do narcotráfico, o crime organizado, por medo de represálias.
Representando a Argentina, um diretor do diário La Nación, Norberto Frigeiro, disse que o governo é uma ameaça para as liberdades de imprensa em seu país. O governo argentino tem desclassificado gravemente nossas empresas, tem ofendido de forma regular os nossos jornalistas, retirou quase completamente a publicidade oficial. E como se isso fosse pouco, como tenho comentado, o rebaixamento que sofremos sobre o papel para jornal, que é uma empresa privada que produz papel para centenas de publicações na Argentina, está prestes a ser nacionalizada, quando na realidade pertence a particulares. Este conjunto, este modelo, este avanço no autoritarismo colocou a imprensa argentina em alerta máximo, especialmente ao La Nación e, por certo, também ao Clarín. O Grupo Clarín, maior empresa de mídia na Argentina, teve uma amarga briga com a presidente Cristina Fernández em 2008, quando seus veículos de notícia criticaram a forma como o governo manejou uma revolta dos agricultores. Durante o evento, o fundador da Wikileaks, Julian Assange, falou com os participantes através de videoconferência, dizendo que os jornalistas podem e dependem cada vez mais do público como fonte da informação. Assange participou na conferência para apresentar os motivos que o levaram a decidir liberar informações através do site que ele fundou sobre telegramas diplomáticos mantidos de forma sigilosa pelos governos. A 67ª Assembleia da Associação Interamericana de Imprensa foi encerrada nesta terça-feira, 18 de outubro. Serra Leoa garantiu sua primeira conexão através de fibra óptica. O equipamento foi instalado na capital Freetown há uma semana. O país ainda se recupera de uma longa guerra civil que durou uma década e terminou em 2002. Serra Leoa é um dos vários países africanos que são dependentes de conexões de banda larga para a internet realizadas através de satélite, o que encarece muito as ligações à internet. Este mês, Serra Leoa garantiu sua primeira conexão através de fibra ótica com a chegada de cabos submarinos que conectam a capital Freetown, situada na costa ocidental da África, com a Europa. O país africano é parte de um grupo cada vez menor de países ainda totalmente dependentes do caro sistema de conexões de banda larga via satélite. Numerosos estudos têm identificado que uma internet barata e rápida é um fator que pode impulsionar o crescimento econômico de um país. O trabalho já começou com a colocação de cabos em profundas valas cavadas na areia ao longo das praias de Palmeiras e Freetown. O plano de trabalho no momento é tornar o cabo operacional por volta de julho do próximo ano. Como você mesmo já viu, há um monte de trabalho envolvido, na verdade, em fazer o cabo operacional. O sistema será operado a partir da França para a África do Sul, conectando, além disso, mais 23 países africanos. Atualmente, o acesso à internet no país está lento ou caro, e muitas vezes ambos os casos. Solomon Persson, gerente de um cybercafé no centro de Freetown, diz que o novo cabo vai transformar a vida das pessoas. Podemos ver a internet na ponta dos nossos dedos. Como você pode ver, as coisas estão indo mal no café, por causa do sistema de linha. Então esperamos e oramos para que o sistema de internet com fibra ótica possa trazer um grande elo de comunicação e mais rápido com o mundo lá fora. O Banco Mundial está fornecendo 30 milhões de dólares para financiar a ligação de Serra Leoa com o exterior através do cabo. Ao lado de Serra Leoa, a República Centro-Africana, o Chad, a República Democrática do Congo, a Eritreia, Guiné, Libéria, São Tomé e Príncipe e as Ilhas Seychelles são países que ainda não têm as conexões de internet com o resto do mundo através da fibra ótica. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por nos assistir e até a próxima semana.